Hola, muy buenas noches o tardes o días a todos los que hoy nos están saludando por aquí, que están presentes en este encuentro con una invitada súper especial y es un gran honor para mí saludarla hoy a la maestra Meca Vargas, una maestra de música Waldorf con muchísimos años de experiencia, de las pues maestras fundadoras, digamos, de esta pedagogía en Sudamérica, en Brasil, y que más tarde, bueno, profundizó en otros campos de las músicas, de la antroposofía, de la terapia, de la investigación, de la docencia, formación de maestros. Bueno, ella es súper polifacética, tiene un gran recorrido y yo estoy muy feliz de poderla saludar hoy a que nos comparta, pues en específico de un aspecto de su trabajo, porque como ya oímos, su trayectoria es muy amplia y nos gustaría preguntarle de todo un poco, pero hoy nos vamos a centrar en su, no sé si lo puedo llamar así, maestra, usted me corrige, pero es como su cristal, como eso que usted sacó al mundo como una propuesta nueva, que es el biográfico musical. Entiendo que es basado en todo el trabajo de la terapia del trabajo interior desde la biografía que también la maestra Burkhardt pues inició y usted a partir de eso y con los elementos musicales pues le dio un giro, una complementación y creó un propio camino. Entonces, hoy estaremos hablando del biográfico musical, este trabajo, esta terapia musical artística. eh, y bueno, primero pues le doy la palabra a usted para que nos salude, maestra. Boa noite ou boa tarde a todos. Buenas tardes a todos los que me oyen. Mi trabajo, como Ornella disse, abrange a partir de la música e a partir de la pedagogía entrar en la vida das personas, en lo que significa la música, lo que faz a música nas pessoas. O biográfico musical trata dessa questão. ¿Qué te movió a pensar que puedes combinar esa terapia biográfica? ¿Cuál fue ese momento como que llegaste a pensar? Yo creo que incluyendo elementos musicales puedo profundizar este trabajo biográfico. Porque ya existe la musicoterapia, digamos, hace tiempo, ya existe cantoterapia antroposófica, pero este es un trabajo biográfico muy, muy específico desde la antroposofía y no existía con el elemento musical. Entonces, ¿cómo descubriste que este puede ser un elemento que le da la profundidad y lo completa? Sim. É, em primeiro lugar, eu sou música de la cabeça a los pies, desde criança, desde pequena. Mi tema de mi vida es la música. Entonces, cuando yo fiz la formación en biografía, yo quis conocer el ser humano desde punto de vista, pero la música hacía parte
de mi vida. Só era óbvio, natural que eu juntasse, unisse as duas coisas. O ser humano é a música. E dentro da pedagogia, eu descobri que a música é o ser humano. O ser humano é música. Então, mais uma questão de juntar as duas coisas. A biografia, o caminho da biografia com a música. Pero isso se pode fazer, hacer de várias formas. Se pode fazer, hacer isso eh, eh, mais teoricamente Ujú, e mais praticamente. ujú, E em la prática, as pessoas podem se conectar, se ligar às músicas de sua vida. ujú, As músicas de sua vida, se elas fizeram parte de sua vida, surgem em la biografia e são muito importantes porque contam histórias, contam memórias, contam situações emocionais, situações de transformações, de mudanças. Pero eu queria algo mais original, mais profundo e menos formal. Então, eu criei um caminho com a biografia e a criação musical, que não é fácil, pero é totalmente autêntica. Maestra, ¿qué significa creación musical? Los participantes, los que asisten a sus talleres, eh, ¿componen música o desde la práctica con instrumentos sencillos improvisan música? ¿O las dos? Sim, no caso del caminho da biografia que eu faço, os participantes criam a música a partir das suas lembranças e emoções e situações que estiveram na sua biografia. Ujú. Então, não é uma música formal, não é uma composição pensada, estruturada. É uma ligação, uma improvisação direta de la imagen y de las emociones que constam dentro da sua biografia. Ujú. Qué bonito. Cuando tú hablas de que es un trabajo que también tiene lo teórico y lo práctico, ¿cómo nos podemos imaginar en lo teórico?
Pues entiendo que tú estás también inspirada o basada en el trabajo que hiciste muchos años con la maestra Gudrun Burkhardt, em, y pues el trabajo de ella también está muy basado en en los septenios y en lo que propone pues la antroposofía. ¿Se tocan estos temas en tus talleres? O sea, ¿se profundiza ese desarrollo por septenios como lo propone también la antroposofía y la pedagogía Waldorf? Com certeza. O caminho que eu faço na biologia que estudamos com a metodologia da biografia humana aqui em Brasil com a doutora Gudrun, fundamentada em las observações de Rudolf Steiner também. Então, o ritmo, el de setênios, la qualificação, las imagens, los conteúdos, ai, conteúdo Contenido. que nós trazemos, as imagens setênios de cada setênio que nós trazemos, as metas que nós estabelecemos, tudo isso é ritmo da biografia, do caminho biográfico. Ujú, Só que isso não é diferente porque eu pego música. Só que isso é fundamentado, é vivenciado com a música. E não com a pintura, e não com a argila, ou não com artes. outras formas, mas com a música. Ujú. Es decir, que en esos talleres y trabajos que, que, que tú organizas desde el principio hasta el final es realmente profundizar y entregarse a la vivencia musical, sea en canto, sea tocando, sea improvisando. ¿Cómo nos podemos imaginar una improvisación musical? ¿Qué tipos de instrumentos tienes? Porque pues hay instrumentos más sencillos de tocar como sonajeros o orff, ¿cierto? Que son como muy accesibles a todo el mundo. Me imagino que a tus cursos va gente que no es música. eh, pero también habrán músicos, o sea, ¿cómo es la diversidad sonora en tus talleres? ¿Cómo se involucra una persona que quizás siente que no tiene nada que ver con la música? Hay gente que llega y dice, yo no soy músico, no sé nada de música, y cómo van floreciendo en ese proceso y descubren que también son un ser musical, porque pues todos venimos constituidos musicalmente. Entonces, no sé cómo es ese proceso también de esas personas que descubren esa música en ellos. Sim, esse é um dos objetivos. Quem não tem nenhuma vivência musical ou pouca vivência musical, se procura um biográfico musical, tem oportunidade de vivenciar a partir de uma genuína criação que não tem uma visão estética. Eu não julgo se isso é bom, se é ruim, ou se é desafinado, ou se é afinado, mas eu percebo aquilo que ela me traz
Então, ela desperta em si as forças musicais, Uhum, que nunca na vida ela teve, talvez, oportunidade uhum, de despertar, né? El músico ou as pessoas que já têm uma ligação musical podem criar incrivelmente com esta situação, porque tem um tema que é a sua própria vida e ficam um pouco menos presas à parte mais teórica da música, a parte mais estrutural da música. Ficam mais livres, né? Então, então tem forças novas para o seu trabalho musical. Então, os instrumentos musicais, eles representam o ser humano como um todo, né? No, do ponto de vista é, físico, nós temos nos instrumentos de percussão a atuação dos membros, né? Bem de fora para dentro, e o ritmo, que é uma atuação que é mais volitiva no corpo, né? E os instrumentos de corda fazem justamente essa respiração no meio, tem coração, pulmão, mas não é uma respiração física, é mais uma respiração da alma, né? É essa sensibilidade que você precisa para tocar os instrumentos de corda, dedilhar as cordas ou com o arco, é, é, um, é uma maneira de entrar muito profundamente nesse campo anímico da alma. E os instrumentos de sopro fazem esse caminho do neurosensorial, né, para a terra. Então trazem essas maravilhosas melodias, né, através da respiração para e isso é um campo mais imaginativo, mais pensamental, né? Então, a gente vendo o ser humano, se a gente olhasse o ser humano, a gente veria os sopros, né? Nessa região aqui da cabeça, e claro que aí a diferença entre os agudos e os graves, né? Os graves ligam mais com o corpo, né? Os agudos ligam mais com o sistema nervoso, né? Com o elemento luz, né? E os instrumentos de corda vibrando aqui, né? São em geral também tocados aqui no centro. E os instrumentos de percussão com os membros ativos da vontade, né? De fora, né? Trazendo essa vontade de fora. Só desse ponto de vista do tocar, você já tem uma situação que qualquer pessoa pode sentir isso, né? Não precisa ser músico para sentir isso, né? uhum. Então você estava falando dos instrumentos que são mais difíceis. Sim, os instrumentos de sopro e os de corda, em princípio, na técnica, são mais difíceis.
Ujú. São menos, eu diria que são menos acostumados, Menos são menos acostumbrados. comuns. Ah, comunes, menos comunes. É, comuns na vida das pessoas, Sí. né? Se você pega assim um instrumento de percussão, de alguma forma todas as pessoas já tiveram alguma ligação com os Claro. instrumentos de percussão, né? Os instrumentos de sopro, não. Ujú. Algumas pessoas têm, mas outras não. E os de corda também não. Isso é porque são instrumentos que se desenvolveram durante a história da humanidade muito, 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 né? São instrumentos que se desenvolveram, se refinaram, se desenvolveram a sua técnica muito, muito, muito. Enquanto que a percussão, ela ficou mais na origem, né, da sua atividade, né? Ao contrário, a gente pode até dizer que, né, os povos, como por exemplo os africanos, eles têm uma percussão muito mais elaborada do que os ocidentais. Tú dices los pueblos africanos, lo que es el ámbito de la percusión está mucho más elaborado que los pueblos occidentales. Sim, e dentro do, da visão da biografia do ser humano e da antroposofia, claro, né? Do ponto de vista, porque a biografia é uma, nesse sentido, ela é uma visão antroposófica da biografia, Es. que nem todas as visões biográficas partem de setênios, partem, né, dividem em setênios, veem certas qualidades, por exemplo, qualidades planetárias, qualidades zodiacais. Isso não é, a biografia ela é fundamentada nos conhecimentos através da antroposofia, do ponto de vista, não é da antroposofia, do ponto de vista da antroposofia, né? Então, os instrumentos musicais, do ponto de vista da musicoterapia antroposófica, você tem essa ligação com o ser humano. São a expressão do próprio ser humano, do pensar, do sentir, do querer, do, do sistema nervoso, do sistema Ritmo. intermediário, rítmico, coração, sistema cardiopulmonar e do sistema metabólico locomotor, né? E, e isso é muito real, muito real. Então, quando as pessoas na biografia pegam um instrumento, elas se conectam através dessas qualidades e não através do que eu sei tocar, o que eu aprendi a tocar e o que eu não aprendi a tocar, Ujú. né? Então, claro que se aprendeu a tocar bem um instrumento, vai ser uma maravilha, vai ser uma maravilha, porque pode criar esses momentos da sua biografia, as imagens dos setênios, os momentos de cada setênio na biografia, pode criar música através da linguagem musical já, né? Ujú. Maestro,
Por otras terapias conocemos la palabra catarsis. ¿Esto tiene algo, está algo relacionado con tu trabajo? ¿Llegan las personas como a realmente a despertar tanto que salen cosas quizás que estaban muy, muy guardadas? ¿Ese es un objetivo? ¿O realmente es primero una experiencia musical que con el tiempo va despertando otros procesos o cómo reaccionan las personas, tan diferentes reacciones que hayan en ese trabajo? Sim, as pessoas são diferentes, há momentos diferentes. Objetivo é que toque a pessoa. Se isso vai dar uma catarse ou não, isso é muito individual. Não é um objetivo, não é objetivo do momento. O objetivo do momento é mergulhar na proposta de fazer a música de minha biografia, de minha cena em primeiro setênio, em segundo setênio, em terceiro, eh, estar presente com transformar essa cena em música. Ujú, Esse é o objetivo. Porém, esse objetivo pode ser uma catarse, mas pode ser uma luz, pode ser né? Por exemplo, se uno faz uma cena do primeiro setênio, inconscientemente escolheu um instrumento que vai despertar um momento dramático. Isso aconteceu, né? ujú, Era a morte de um padre de uma ninha, a ninha era a biógrafa, né? E ela havia escolhido um gongo de fierro bem profundo. E quando ela tocou esse gongo de ferro bem profundo, viene a imagem de la muerte de seu padre. En el relato, eh, ela se deu conta que ela havia feito três biográficos sem música e que nunca havia tocado neste ponto. Então, a música, o sonido, o instrumento musical, ele pode ir fundo em las vivências de la memória, que estão en el corpo e en el alma. Pero isso não foi uma catarse, foi um lampejo, um reconhecimento, né, de algo, de uma situação em que ela estava abafando, não, não estava deixando aparecer, ujú. né? Lo tenía un poco atrás, en el Sim, olvidado, tranquilo. sim. Ajá. Ela estava deixando passar a vida inteira, né? Pois era uma mulher de
50, 60 anos, Ujú. Y né? este sonido del gongo del gong, del platillo de metal, fue un despertar para ella, fue un momento. Foi um despertar de algo que ela estava guardando lá no fundo. Então foi benéfico, foi uma luz que veio, iluminou uma situação que era obscura, Ujú. pois ela era ninha, ela tinha 7 anos. Entonces, podemos decir que en este trabajo los participantes, los biógrafos evidencian eh, ese poder directo, esa influencia, ese tocar del alma, del cuerpo, de la música que va directo, como también nos ha hablado Steiner en los libros, pero aquí es como de forma, en sus conferencias, pero aquí se hace evidente de forma práctica que trabajando en procesos biográficos, eh, el poder de la música potencia este proceso. Digamos, llegas, no sé cuánto se demora un trabajo de biografía contigo, 3 días o una semana entera, y se puede decir que la intensidad es mayor que si solamente nos juntamos a aprender sobre la biografía, no sé, por ponerlo en algunas palabras, por poner como a la música como potenciadora de ese proceso. É, la música aprofunda o reconhecimento de situações e transforma, porque se eu toco uma cena musical, uma cena de minha vida que é dolorosa, eu posso transformar musicalmente essa cena. A música, ela dá essa flexibilidade de você entrar no drama e transformar el drama em, Belleza. em algo positivo, algo bueno para o futuro, um reconhecimento, uma transformação, né? É muito interessante isso. Por isso, quando eu faço um biográfico musical, as pessoas saem muito alegres, porque leves, porque trabalho com a música, que a música realmente ajuda a esse processo, né? E coloca esse processo em movimento, porque música é movimento, né? E cantar, né? E tocar a minha biografia do jeito como eu consigo, né? Da maneira como eu me conecto naquele momento, é, um, é, é, um, é uma benção, né? Traz forças, novas forças. Então, o biográfico fica mais leve, Ujú, ujú. né? Porque tem pessoas que têm vivências na sua biografia muito pesadas, né? Sí. E com a música, nós conseguimos transformar essas vivências. Me imagino lo lindo que es poder llevar una experiencia
bueno, como dices, pesada y que uno prefirió esconder o como dicen en Colombia, tapar con tierra por mucho tiempo y, y luego darse la oportunidad de que salga o sorprenderse que salió sin buscarlo, como tú dices, alguien tocó un gongo primero o sea, por intuición fue al gongo sin saber que iba a despertar algo de su vida y fue en el momento que suena que descubre que sale algo y después verlo afuera, ver, o sea, tener la revelación de ver algo enfrente mío que estaba dentro mío, está enfrente, pero ahora en como transformado lo que tú dices en un sonido, en algo que es musical, en algo que es hermoso, o sea, esa vivencia que guardé como algo no lindo, ahora lo veo afuera como un sonido y el sonido en sí tiene la propiedad de ser neutral en cierta manera. O sea, visto objetivamente allí afuera. Entonces, me parece muy lindo esa imagen. Yo tengo mucha curiosidad de algo y es en los procesos de arte terapia, de pintura o con arcilla o, bueno, digamos con las otras artes o escritura, ¿sí? Por ejemplo, poema, escritura, historias. em, Se dan para hacer procesos individuales, es decir, se pueden reunir 20, 30 personas y cada quien trabaja en su papel o en su obra, en su escultura, y cada quien se entrega su proceso, pero lo musical inevitablemente conlleva al proceso grupal, o sea, y no puede cada quien tocar su biografía si no se, de alguna manera nos ponemos de acuerdo como grupo para que, pues para que lo que suene sea agradable. O sea, me da curiosidad cómo hacen los que están haciendo contigo el taller de biografía, cuántas personas son y entonces entran los otros participantes a ser parte de la música de la biografía de una persona y le acompañan a esa persona o cada quien toca su solo, digamos, su melodía sola en flauta, o es una improvisación grupal donde cada quien pone su sonido con su instrumento y va sintiendo intuitivamente que va tejiendo consonantemente con los otros. No, no sé si me hago entender con la pregunta, pero me da curiosidad porque la música tiene la característica de llevar procesos grupales, ¿verdad? Sim, Entonces no se puede trabajar tan individual en el mismo espacio. é, essa sua pergunta é muito importante, né? É, eu criei uma dinâmica em que, dependendo do setênio, existe uma colaboração de los outros participantes para cada um. Então, o primeiro setênio é solo el niño, cada um consigo, né? Dentro do seu ambiente, da sua sonoridade, né? Da sua música. Em segundo setênio, é, existe já uma situação de jogos em que cada um pode jogar com o outro, se for uma música de jogos. Em terceiro setênio é individual, de, de la voluntad. El quarto setênio é representação de
seus papéis em la vida. E no quinto setênio, eh, se co- nós começamos a pedir ajuda dos meus companheiros de biografia, para tocar para mim um instrumento para compor a minha música. E assim por diante. Então, tem situações diversas, mas sempre tem essa primeira importância do indivíduo. Ele precisa trazer a sua música. E depois nós podemos convergir, conversar. As músicas podem conversar, né? E o importante nesse caso é que os outros que não estão tocando ouvem e tentam descobrir a alma desta pessoa, Ujú, né? A escuta é muito profunda. ujú, Tu não tens escuta mais profunda do que nesse momento em que uma pessoa toca a sua, a vida. sua biografia. Então, eu também criei um momento em que eles criam entre eles. Então, no final do dia, à noite, como última coisa, eles se reúnem, eles se juntam e pegam os elementos musicais que surgiram em cada um e fazem uma composição conjunta. Me acuerdo. Nesse momento, eu não guio, eu fico de fora, eles criam e depois eles apresentam Ujú, e a gente escuta. ujú. Eu escuto. Então, tem o momento do tocar individual e tem o momento do tocar conjunto, Ujú, do cantar e tocar conjunto. E fora isso, todos os dias temos de manhã uma hora em que nós cantamos ujú, juntos. ujú, Então, em la mañana canto, depois la imagen de la biografía, del momento de la biografía, depois trabalho individual, depois música ujú, e depois relato. ujú, O que eu levantei da minha biografia que é importante para contar para os outros, para contar para os outros. ujú. No final do dia, música conjunta, criação musical. Maestra, este trabajo biográfico se, es más, lo entiendo como, así también como la maestra Gudrun Burkhardt, como ese hilo que va tejiendo la vida y como esa capacidad de que nos ubiquemos en un presente, en el momento, mirar atrás, mirar al futuro, ¿verdad? Es como más que mirar, o también hay un
momento de mirar a patologías, digamos, en el sentido terapéutico de entrar a ver una enfermedad y curarla? O sea, ¿ese aspecto también entra o es como más general de la biografía humana y ver qué ha pasado y cómo hemos llegado a este momento presente? Quando nós trabalhamos com a música e com a biografia junto, muitas coisas, muito se revela. É numa revelação de, das dificuldades, das facilidades, das questões de saúde, de as questões emocionais, as questões da vida. Então, isso vira um turbilhão de coisas que surgem. Então, nós temos um momento em que a gente faz uma síntese e nós pegamos aquilo e transformamos em quais são as tarefas que eu tenho para o futuro para mudar isso. E essas mudanças incluem médicos, psicólogos, musicoterapia, cantoterapia, euritmia curativa, terapia artística, enfim, terapia corporal, massagem rítmica. Então, no final, nós fazemos quase que como que a gente diz? Um diagnóstico, entre aspas, hum, um diagnóstico em que nós apontamos a direção para onde podem ser essas metas de transformar isso que não está bem em melhorar isso que não está bem, né? Então, não é propriamente um diagnóstico fechado, né? É um diagnóstico a partir de todas as vivências que surgiram ali, que conseguiram chegar e que foram, que desenrolaram-se ali. E a partir disso, cada um vai traçar uma meta. Ujú, Depois, uns 5 meses mais tarde, nós nos encontramos para ver se essas metas foram alcançadas, o que nós precisamos fazer para alcançar essas metas ainda melhor. ujú. Ah, entonces también tiene esa mirada al futuro. Eso quería preguntar, ¿con qué se van los participantes? Tienen unas vivencias y entonces a partir de eso, sí la idea es mover en su interior, pero también a partir de todas esas preguntas que se llevaron, irse con algunas ideas o un plan de cómo entonces dirigirse al Sim, futuro en pos de mejorar finalmente o de darle un cambio o de darle un giro a la vida, a la biografía, al destino. sim. Trazer mudanças, conseguir fazer mudanças, né? É muito importante esse momento. Ujú, Senão, assim, solto, né? E então isso é muito importante, esse final, né? A síntese e as metas para o futuro. ujú, E lá a música acompanha em todo esse processo. Nós terminamos
com um encontro musical conjunto, onde também, isso é uma coisa muito importante. Os terapeutas participam dessa arte musical no sentido de dar apoio, né? Então, eu também pego um instrumento e, e em certo momento eu entro e toco junto para compor aquela situação. Ujú. Maestra, una última curiosidad que tengo. Hemos hablado de la importancia de la propia voz humana. Boecius, yo no sé, creo que es como la Edad Media, hablaba de la música humana. Luego la música instrumental, también haces lo de la música instrumental. ¿Tiene algún espacio, esa otro, lo que él llama la música mundana, la música del mundo? ¿Tienen ustedes también experiencias en espacios más silvestres, naturales, más la música del mundo que él llama como, sí, los espacios más naturales? La música del mundo, es decir, es escuchar Você disse el, a chuva, el río, el vento, viento, exacto. sim, Bueno, faz parte. ujú, A música, nesse sentido, o som do mundo faz parte também, né, desse momento. Há muitos que tratam na sua biografia a presença desse som mundano, né? Ou através, da natureza, né? Ou através também, do rádio enfim. E também existe a possibilidade, quando se eu tenho na minha vida vivi muitas canções, muitas músicas que eu consigo retratar, que eu consigo tocar, eu posso trazer. Eu já tive pessoas que chegaram no biográfico e cantaram o primeiro setênio, segundo setênio, terceiro setênio, quarto setênio, quinto setênio, sexto setênio, sétimo setênio, até o fim da vida. Para cada setênio tinha uma música. Uma música que era do mundo, que era uma música que a pessoa vivenciou. Não que ela criou, mas que ela vivenciou. E que ela sabia a letra, que ela sabia a música. E ela então passou o biográfico inteiro cantando músicas. ujú, Uma memória fantástica dessas músicas que entraram, que ela vivenciou na sua biografia. Outros não se lembram nem de um som. ujú, Tem que tirar tudo lá do fundo, né? Totalmente inconsciente, né? Assim é diferente para cada pessoa. ujú, Mas existe essa parte, música do mundo também faz parte. ujú. É isso que você estava perguntando? Sí, maestro. Pues se me vino a la mente cuando usted describía la dinámica del curso, dije, bueno, está la parte vocal, la parte instrumental y pensando como en esas tres clasificaciones que daba Boecio de la música mundana, eh, no sé, como para redondear la imagen de lo que pasa en sus talleres. Bueno, entonces abrimos micrófonos a las personas que hoy nos acompañan. Qué felicidad que estén por aquí. Muchas gracias. Yo quisiera hacer una pregunta. Buenas tardes. Me pregunto si, por ejemplo, tomando el caso de esta persona que
escogió el gong y a partir del sonido eh, volvió este recuerdo de la muerte de su padre, ¿no? Eh, Cuando se trabaja grupalmente, eh, siempre se pone en palabras, ¿hay algún tipo de devolución de parte del terapeuta, sí, sí, o de la persona que está guiando el proceso biográfico? ¿Siempre hay una interpretación en palabras o depende de lo que la persona desee, si quiere hablar de eso o no, si quiere compartirlo grupalmente o no? O sea, É, o si simplemente queda en la entendi. producción sonora como para que ella hable por sí misma, ¿no? La producción sonora. Gracias. Las, las duas, las três coisas, ou tudo pode acontecer. O que é muito, é um momento muito delicado, é o momento mais delicado do biográfico musical. O que é que você vê, o que desse som que veio você verbaliza, transforma em pensamentos e o que não. Então, é realmente o momento mais sensível. E e fazer a pergunta não direta, mas que surja uma fala dela, da pessoa que vive isso. Então, depende um pouco. Às vezes eu sinto que não precisamos falar nada. Às vezes eu percebo que precisa perguntar. E às vezes as pessoas ficam tão impactadas com o acontecimento que elas precisam falar. Então, difere, não tem uma regra, precisa realmente muito tato, muita sensibilidade. Obrigado por essa pergunta. Gracias. No, gracias a usted. Sim. No, bueno, también me intriga saber cuáles son los instrumentos que están disponibles en el, digamos, en el set para instrumentos de cuerdas, de percusión, de viento, si hay un set que es fijo, si se define según el grupo. Instrumentos de sopro. Eu tenho disponível instrumentos de madeira, tipos flautas, graves e de todos os âmbitos, graves, médias e agudas. Tem instrumentos com palheta, tipo oboé, Ah, caña, clarin, de caña. esquece, canha, Ujú, instrumentos com canha, que tem outro sonido e outro efeito, ujú, outras tarefas, ujú, entram muito mais no sistema metabólico, ujú, e esses de sopros, os instrumentos de, de metal de sopro eu não tenho, eu nunca pus à disposição, porque a embocadura é muito, muito difícil ujú. de tirar sonido espontaneamente. Tenho instrumentos de corda, dedilhados, lira, cânteles, eh, rabecas de tocar,
cello, eh, os cordas de ar, violão, né? Tem harpa, mas harpa eu não tenho, a minha harpa, eu tinha uma harpa, não quebrou, mas poderia ter uma harpa, né? Uma harpa pequena, afinada. Isso dá muito trabalho para afinar, porque todos os instrumentos têm que ser muito bem afinados, porque senão aí sim fica uma cacofonia total, né? Que as pessoas criam, mas se os instrumentos estão afinados, tudo acaba se harmonizando, né? A gente consegue. Ujú, E os instrumentos de percussão são dos grandes aos menores, todos os tipos de cachixis, de sementes, de pau de chuva, assim, é uma infinidade de instrumentos. Eu acho que eu devo ter uns 40 instrumentos, pelo menos, à disposição, símbolos de metal, símbolos, gongos, bastões de ferro. Eu tenho um tão grande, eh, eu tenho um saltério de grande também. Então, tudo isso entra no biográfico. Por quê? A pessoa vai lá e escolhe aquele símbolo, né? Se eu puser só um tambor, um, uma flauta e um instrumento de corda, a pessoa não vai ter suficiente, digamos, base. Claro que vai ser também, ela vai fazer, ela vai escolher, ou um ou outro, mas vai ficar muito mais pobre e não tão refinado no que toca essa pessoa. ujú, Então, as pessoas escolhem, às vezes, para sua biografia, para o seu setênio, quatro, cinco instrumentos, ujú, né? Então, precisa ter variedade de agudos graves, variedade de qualidade sonora, né? E, e é isso, variedade e qualidade sonora. ujú. Sí, yo quiero preguntar si tiene, si hay una experiencia de trabajo colegiado con otros terapeutas. Si de pronto hay un trabajo, por decir algo, en un hospital, en un centro terapéutico, si se trabaja en equipo como terapeutas, ¿no? Está por decir algo, el euritmista curativo, el musicoterapeuta, el arteterapeuta, etcétera, y están trabajando sobre un grupo terapêutico, sobre um indivíduo. Eu sou musicoterapeuta também, né? Então, isso, por exemplo, Uhum. clínica onde eu trabalho, às vezes a gente faz esse trabalho conjunto, Sí, pienso, por decir algo, mas un grupo. fazemos um trabalho em conjunto, por exemplo, eh, com, com pacientes de câncer, né? Onde entra uma parte da biografia, entra uma parte musical, onde
nós também fazemos com a euritmia e a terapia artística, um trabalho conjunto. Eu tenho sim, mas esse Sí, trabalho específico, esse trabalho biografia através da música, é um trabalho que, que, é, que é um trabalho por si, né? É um trabalho por si que precisa desse trabalho da biografia com a música para criar um desenvolvimento, né? Então, quando você tem um trabalho de equipe, aí para fazer um sí, desenvolvimento com a biografia através da música, teria que ser muito grande, né? A gente tem um trabalho de equipe mm, onde nós fazemos biografia, onde nós fazemos música, onde nós fazemos euritmia e integramos, mas não é esse trabalho, biografia através da música. Esse é um trabalho que acontece mesmo íntegro, só a biografia e a música. Eu trabalho com uma colega, né? Uma colega biográfica para não, nós trabalhamos em dupla, fazemos uma dupla, yeah. entendeu? Entendeu? Sí, que trabajan de a dos, o sea, es un equipo de dos personas que dirigen estos talleres. Ujú. Claro. Bueno, a todas las personas que hoy nos acompañaron, muchas gracias. Y sobre todo gracias a la maestra Meca por regalarnos una visión tan cercana, profunda, íntima a tu trabajo, con tanta generosidad de compartirnos la importancia de este trabajo. Em, en general, creo que para las personas que digamos que solo trabajamos pedagógicamente, porque yo no soy terapeuta, pero soy maestra en colegio, igual queda una inspiración, queda una pregunta, bueno, ¿de qué manera estamos trabajando también con los niños en el aula? ¿Qué instrumentos ponemos a su disposición? ¿Cómo los estamos dejando expresarse, improvisar? ¿Con qué oídos estamos oyéndolos, con el corazón o con el juicio, ¿verdad? Entonces creo que muchas cosas de las que hablaste definitivamente o inevitablemente se quedan actuando en nuestros corazones para nuestras tareas tan diferentes que hacemos todos aquí. Y maestra, muchas gracias por dedicarle su vida a este trabajo, a esta propuesta, a este camino, pues que usted le ha dedicado su vida y bueno, que, que los cursos sigan siendo muy bien visitados y que esta experiencia siga ayudando a más personas a trascender sus crisis, sus procesos, para que puedan siempre seguir mirando al futuro con optimismo, que creo que es finalmente lo que también buscamos, ¿verdad? Transformar la vida y mirar adelante con ese positivismo y optimismo y sentir que lo tenemos en nuestras manos la capacidad de transformar. Muitas graças, Ornella, de ter me convidado. Esse trabalho, ele mudou a minha visão, de trabalho musical. Eu sou uma pessoa que de leitura de partitura, não é? E esta é a minha tradição, né?
Mas esse trabalho com a biografia me trouxe novas visões, inclusive de como trabalhar com as crianças, mais livremente, mais criativamente, né? Muito interessante. Eu agradeço muito de poder ter falado um pouco sobre isso, que não é fácil falar sobre isso. Você é uma guerreira. Maestra, muy buenas É noches a importante. todos, un buen hermoso día, un buen comienzo de semana a todos y nos vemos en la próxima. Adiós. Gracias.